Guarda isso para a sua vida. O resultado dos que têm aliança, que são leais aos seus princípios, sempre serão diferentes, sejam bons ou ruins. Os resultados serão diferentes. Amém? Irmãos, nós estamos no ano de Josué e o Senhor ele tem direcionado a igreja para algumas coisas bem diferentes, né? A gente vê o cuidado de Deus nas nossas vidas e em tudo que nós temos feito, né? Então, é sempre assim, quando você vê, é como exemplo da natureza, você vê uma tempestade se levantando, uma grande chuva vindo, pode ter certeza, a chuva vai passar, a terra vai estiar da chuva e o sol voltará a brilhar. Aprenda que na sua vida tudo é desta maneira. Há tempo de chover e há tempo de sol. Nós vamos falar hoje sobre... Nós estamos vivendo o ano de Josué, ok? Então o título de hoje, você vai receber coragem para perseverar e conquistar com a presença de Deus. Amém? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou pensar bem que eu vou falar, para não cair a live. Esse final de semana em São Paulo está aí a festa da carne, né? E era muito comum anteriormente, anos passados, você ver os ônibus coletivos cheio de pessoas entre 20 e 30 anos, com as suas alegorias, juntam dinheiro o ano inteiro para comprar uma fantasia para desfilar na escola de samba, tal. Dependendo da ala, chega até 30 mil reais uma fantasia. E a gente vê tanta coisa acontecendo, e uma coisa me chocou ontem. É natural, eu passei na região de Pinheiros, e São Paulo tem vários pontos agora do carnaval de festa de rua, carnaval de rua. Irmãos, eu vi, como posso dizer assim, homens e mulheres, não somente da idade de 18 a 30 anos, eu vi assim, idoso, de 60 anos, de 70 anos, de bengala, de maiô dançando carnaval, irmão. O senhor foi lá ver? Não, estou trabalhando, né? E aí você sai, estava vindo de Osasco e passei por Pinheiros para deixar uma pessoa na Alameda Lorena. E eu passei pelo Largo da Batata ali. E eu tive que cortar por dentro, porque estava fechado os acessos. Irmão, até os idosos estão indo para o carnaval. Aí seria cômico se não fosse trágico, né? Mas você observa o nível de vazio que o ser humano está hoje. Você vê que o mundo, eles não estão medindo esforços para saciar os seus desejos carnais durante 3, 4 dias. Carnaval de rua, viu, irmãos? Aquele pré-carnaval, porque o carnaval mesmo que é semana que vem, né? Terrível. E assim, o meu coração, eu fiquei muito triste, assim, sabe? Falei, Senhor, tem tanta situação acontecendo no mundo, a gente precisa salvar tanta gente. E eu fiz uma oração, Senhor, nos dê pessoas, né? Porque eu já tive contato, já tive pessoas que trabalhou conosco na obra, que eu tinha gente específica para... Nós tínhamos um grupo, não sei se o pessoal lembra, quem lembra do Cacá, o Diego, Douglas? A Dani era dessa época, ela era bem novinha, jovem, 18, 19 anos. Irmãos, eu lembro como hoje, nós tínhamos um grupo de evangelistas, de fazer evangelismo,
que a gente criava desafios para eles. Por que esses? Porque a gente estava os formando para serem pastores amanhã. E a principal característica de um pastor é ser um evangelista. Eu e a pastora Raquel, eu tenho uma veia profética. Então eu tenho um ministério de limpeza, de destravamento, das coisas no mundo espiritual. A pastora Raquel é mestre na palavra. Mas por isso, nós sermos assim, a gente sempre desejou termos pessoas que sejam pastores. E para a pessoa ser um pastor, ela tem que ser muito forjada. Para ela entender. Então, o estágio de um pastor, ele vai ser provado, experimentado ao último grau. Ele vai ser testado para ele entender realmente que quando Deus der alguém para ele cuidar, ele não é senhor, ele não é dono de ninguém, é o Senhor que é o dono de tudo. E nós tínhamos um grupo, e um deles era o Cacá, que é o Elton. Ele parece muito com o Cacá. Nós estávamos vindo do Ibirapuera, ele estava com o carro cheio de jovens. E nós paramos em frente, ali na Bosque da Saúde, em frente a um hotel. Eu falei assim, vocês vão entrar. Que loucura. Vocês vão entrar e vão bater na porta dos quartos. E quem abrir a porta, Jesus nele. Irmão, eu queria que o Elton estivesse aqui para ele contar. Ele disse que foi uma das experiências mais tremendas que ele teve, porque naquele dia tinha uma pessoa que fazia dias que tinha acabado de se desviar da igreja e estava com uma amante dentro do hotel. E quando ele abriu a porta, Deus deu uma palavra, e a palavra falou, não faça isso, a sua alma tem... E o cara volta para Jesus dentro do hotel, irmão. Era uma loucura. Então eu sinto muita... Hoje nós temos pastores, temos gente que hoje são pastores, até apóstolos, que vieram dessa safra. A bispa Lídia, que esteve aqui conosco na quinta-feira, foram pessoas muito fortes. A gente treinava essas pessoas para serem o que são hoje. Muitos receberam. E até os que nós treinamos e hoje estão afastados dos caminhos do Senhor, ou seja, não estão numa igreja, não estão atuantes, ainda frequentam cultos, têm o temor de Deus, porque aquilo que receberam estabeleceu um freio para eles não se perderem totalmente. Então, nós estamos vivendo o ano de Josué. E esse negócio do carnaval mexeu muito comigo. Essas coisas mexem muito comigo. Eu fico muito triste. E aí, para ajudar, eu cheguei em casa ontem, 2h30 da manhã, bugou o Google estava sem calibração, a gente não está, pelo menos na região onde eu estava, e eu tive que parar por causa da tempestade da chuva. E eu estou lá, tal, não sei o quê. E aí, eu fiquei mais tempo na rua. Aí eu volto para casa. Quando eu volto para casa, a pastora Raquel falou assim, tem um cachorro. A gente mora assim, tem um muro que divide o condomínio com uma mata que é da prefeitura, ou da faculdade. E ele está latindo, ele está gritando muito, você não vai conseguir dormir. E é um campo assim, que tem plantação. E o cara soltou lá um casal de fila. E o cachorro gritava, irmãos, gritava. Eu moro no último andar. O som parece que entrava dentro do quarto. Eu cheguei, um monte de gente lá embaixo lá e tal. E no fim chegou a polícia, nós tiramos a cerca, a polícia pulou, arrancou o cachorro. E ele saiu com aquela carinha toda bonitinha, assim como não tivesse nada acontecendo. E Deus ministrou meu coração sobre isso. E é engraçado que a gente ficava quieto, enquanto ele gritava, a gente falava. A gente parava de falar, ele gritava. E ele gritou até ser resgatado. O que eu aprendo com isso? Nenhum do nosso clamor diante do Senhor deixará de ser respondido. Você crê nisso em nome de Jesus? Se um animal que é criado, uma alma vivente, né? Foi alcançado e mobilizamos lá, e eu cansado. E 4 da manhã, 4h30 eu estava deitando.
Então, se um Deus alcançou um animal, quanto mais vai alcançar suas orações. Amém, irmãos? Eu declaro que essa semana será uma semana de grandes respostas para a tua vida. Essa semana será uma semana de grandes alinhamentos para a sua vida. Essa semana vai ser uma semana de cair muita ficha e você entender realmente, valeu a pena porque eu estava insistindo com essas coisas. Quem crê nisso, diga amém, amém? Então, abra, por favor, a sua Bíblia. Então, hoje, coragem e perseverança para conquistar com a presença de Deus. Josué, capítulo de número 1. Versículos de número 1 e 2. Sucedeu, pois, da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que te dou, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Põe 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que nesse momento seja um momento, ó Deus, de grande reflexão e entendimento daquilo que o Senhor tem já nos orientado. Pai, fala conosco, que esta palavra entre no coração dos teus filhos e que o teu nome seja glorificado para a honra e glória do teu nome. Amém. Amém? Quando nós lemos o texto de Josué, capítulo 1, versículos de número 1 a 3, precisamente no versículo 2, Deus se posiciona a Josué falando algumas coisas muito importantes. E nós vamos falar de 4 delas, né, das diversas 4 importantes. Quando Deus fala lá, Moisés, meu servo, é morto, o que Josué ele tinha que entender? Preste bem atenção. Josué ele tinha que entender que agora não era um momento de deserto, não era um momento de sol causticante, não era momento mais de mar vermelho abrir, de coluna de fogo, agora era um momento de uma mudança de cultura mental. Eu estava junto com a pastora Raquel, escutando, a gente lê algumas coisas. Nós não temos dificuldade de talento dentro da igreja. Nós não temos dificuldade de talento no mercado de trabalho. Você vê quanta gente formada, preparada, que não está encaixada no campo de trabalho na área que estudou. Tem ou não tem? Você mesmo pode ser uma pessoa que está procurando alguma coisa na sua área. O grande problema é o que foi criado há 30 anos atrás. O que foi criado 30 anos atrás? Houve um problema na sociedade da família, começou a entrar problemas de discussões, divórcio, os pais se separaram, possivelmente a grande parte dos homens foram embora e a mãe virou uma mãe solo. Ou vice-versa, como conheço alguns homens, que a mulher foi embora e o marido assumiu os filhos. E aí o que acontece? Um lar desestruturado, uma sociedade enferma. Então, a mãe, não sabendo possivelmente tratar o assunto, criou-se aquilo que no meio judiciário fala. O quê? Alienação parental. O que é isso? Constrói uma imagem distorcida, paterno-materna, de quem foi embora. Então o filho cresceu revoltado, o filho teve que amadurecer precocemente, né? Se o marido foi embora, a mulher
cria isso nos filhos, porque ela não teve apoio, parece que todo mundo abandona, e aí desestrutura a família, a mente. Parte desses se perdem, parte desses se tornam delinquentes, ou parte desses, Deus, a pessoa se abriu, a pessoa procurou uma igreja, e a igreja, na ausência de um pai que foi embora, ela encontra na igreja a figura paterna de Deus e equilibra a família. Aí a igreja traz um convívio social equilibrado e sadio e vai harmonizando a pessoa. Vai harmonizando. Contrário também da mulher que foi embora e o pai não soube lidar com isso e ele tem que prover a casa. Então a criança fica dentro de uma creche, seja lá do que for, na mão de um na outra, e a criança cresce sem a referência materna e sem uma figura forte paterna. 30 anos para cá, o que você acha que essa sociedade de hoje está vivendo? É isso que justifica muitas das vezes. Por isso que há hoje aquela coisa, né? Relacionamento abusivo, que na nossa época era gente louca. O tal do narcisismo, que são os distúrbios emocionais mentais, que vão entrando nas pessoas e o diabo vai construindo dentro dessas brechas bloqueios, travas emocionais. Então, se sai uma palavra do altar um pouco mais incisiva, a pessoa trava e não volta mais. Se sai do altar. Se ela está dentro da empresa, e aí tem um chefe que quer alinhar, que quer direcionar, para ela crescer e expandir, ela trava e sai. Por isso que hoje essa frase que nós vemos chamada, eu prefiro ser feliz do que ter razão, é a sinopse da anarquia. Nós estamos vivendo um momento, eu estou falando alguma coisa errada aqui, não? Nós estamos vivendo um momento que todo mundo faz o que quer bem, o que bem quer da sua vida. Se fizesse o que era certo, legal, mas faz para... Nós estamos hoje vivendo uma sociedade que você, muitas vezes somos obrigados a provar as coisas. E Deus hoje, Ele quer nos ensinar que através da palavra, você não vai obrigado a provar nada para ninguém. Mas os frutos que vão falar na sua vida vão mostrar que há um Deus que cuida, que há um Deus que governa e que há uma promessa que está se cumprindo na tua vida. Posso ouvir amém? Diga amém. Então, esse texto, quando Deus fala para Josué que Moisés era morto, Deus está falando para Josué, Moisés morreu e com ele morreram as pessoas difíceis, as pessoas que resistiam, as pessoas que... Por isso que a Bíblia fala que os homens de guerras morreram. E agora Josué estava diante de um grande desafio. Qual era? Entrar na terra da promessa, né? Para entrar ele tinha que derrubar 5 reis, que nós já falamos da campanha, o que são eles. Mas o problema não era Josué derrubar os reis. O problema não era o exército que estava com ele, que não só acreditava no que Josué tinha, do que Josué carregava. Eles acreditavam na palavra, fizeram uma aliança na palavra que saiu da boca de Josué. Que, no entanto, o povo avançou. Mas no meio dessa caminhada, do avanço, nós já falamos sobre ele também. Tinha um homem que carregou algo que não deveria carregar, um sentimento dividido, que colocou por um momento da história, de um avanço, de uma nova história, uma pequena derrota, que foi uma grande lição. Mas quando a gente observa a história, não só de Josué, mas a história bíblica, Israel, o povo de Deus, só se manteve na vitória, só se manteve com a validação de Deus sobre eles,
quando eles entendiam essas 4 coisas que eu vou falar hoje. Primeiro, você precisa entender que quando Deus falou para Josué que Moisés era morto, Deus estava falando que era fim de um ciclo e um novo começo. Quando nós começamos o ano, Deus está falando, acabou um ciclo de 25 e entrou um ciclo de 26. A morte de Moisés estava marcando a transição para um novo tempo, e Deus assegurava que a obra iria continuar. Guarda o que eu estou te falando. Você não consegue avançar para coisas novas se você não entender o que ficou para trás, ficou para trás. A minha vida não é baseada no que eu vivi lá atrás. O que eu vivo hoje me deu autoridade do que eu vivi para trás. Mas eu não posso ficar olhando para trás, pensando nos dias que eu já vivi, não. Um dia para o outro é um ciclo que se encerra. E você precisa entender, as acusações, os problemas e os traumas precisam parar de ficar gritando no teu ouvido. A essas situações, nós não podemos nos prender ao passado ou às situações que se foram. Deus está preparando para você esse ano novos dias, novos experimentos, novas conquistas. E você não pode ficar chorando leite derramado. Não chore o leite derramado. Há um novo dia de Deus para você, aleluia. E é por isso que você tem que o quê? Ter coragem e perseverar para conquistar com a presença de Deus. A presença de Deus não faz você olhar para trás. A presença de Deus é como falou para Josué: ser forte e corajoso, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Aleluia, amém? A segunda coisa, a promessa de presença e vitória, ela é certeza na sua vida. Levanta sua mão e diga assim: Deus tem uma promessa de presença e vitória na minha vida, amém? Versículos 5 e 6, olha o que diz lá: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Amém? Nesse caso Deus falou a Josué, ao povo. Nesse caso agora Deus está falando comigo para Efraim. E nesse caso Deus está falando a você para a sua casa. Deus tem uma promessa para cumprir na sua vida. E você precisa ser o quê? Forte, porque tem uma palavra nos garantindo: ninguém poderá nos resistir, diz o Senhor. Aleluia, aleluia. A vitória não vem da força minha, tua. A vitória vem da força do Senhor que está junto conosco. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Há uma promessa. Oh, aleluia. A terceira coisa, o segredo do sucesso que Josué tinha, que muitas pessoas têm hoje, é exatamente o que? Aprender a meditar na palavra. Amém? Você precisa meditar na palavra. Olha só, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes, medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aonde está o segredo do sucesso? Fazer segundo tudo quanto a palavra está escrita para você fazer. Você precisa entender a prosperidade e o sucesso genuíno para nós estão atrelados à obediência da palavra de Deus. Você precisa meditar nela dia e noite. Eu tenho um aplicativo, muitos de vocês têm no celular, quando você compra já vem com ele, um tal de Spotify. E você pode colocar lá, já que você não consegue ler, tem gente que lê a Bíblia, ela lê primeiro que ela não entende às vezes. E quando ela começa a ler 3 versículos, dá um sono. Então, no Spotify, tem lá Bíblia cantada, Bíblia em versos. Põe o áudio, e você vai ouvindo, e aquilo vai entrando. E o teu subconsciente, a tua alma, o teu espírito vai sendo alimentado. Este é o segredo do teu caminho para prosperar e ser bem-sucedido. Trabalhar não é só o suficiente, mas ter a palavra como direção para a tua vida. Medita nela de noite. A palavra de Deus é a chave para você não desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, para você garantir o cumprimento da promessa que eles têm, que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Medite na palavra. A quarta coisa, a aplicação. Então, recapitulando. Primeiro, Deus falou aqui para Josué: está acabando um ciclo e começando um ovo. Segundo, a promessa da presença, da perseverança e a vitória será certa. Ou seja, persevere, a promessa vai cumprir e a vitória chegará. Terceiro, para você ter sucesso, medite na palavra. E em quarto agora, para você tudo isso acontecer, aplique, ou seja, fortaleça-se no Senhor. Assim como Josué enfrentamos Jericós, que são os desafios, e precisamos assumir a nossa posição, é necessário entender que o que nos fortalece é a presença e a palavra que a promessa nos estabeleceu. A fé, ela só é conquistada, ela só é estabelecida quando nós aprendemos a obedecer. Então, se você, eu tenho fé para que isso aconteça, ok, mas você tem que ter fé no Senhor. Quando você tem fé em Deus, a palavra vai te enviando, a palavra vai te destinando, a palavra vai alinhando os teus caminhos, e você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, o mundo vai estar desabando ao teu redor, os problemas acontecendo, mas porque você tem a palavra na tua vida, você sabe como começou e como terminará. E como é que vai terminar? Segundo promessa que Deus tem para você. E como é que você sabe que Deus tem promessa? É porque você medita nesse livro dia e noite. E esse livro não mente, ele é fiel, porque é, aleluia, a palavra de Deus. A Bíblia, irmãos, não contém a palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Então, Deus está nos ordenando nesses 4 postos. Não fui eu que ordenei a vocês, Efraim. Sejam fortes e corajosos. Não se apavorem e nem se desanimem, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia, aleluia. Confie na presença de Deus. Obedeça a sua palavra e avance na conquista que Deus tem para você. Amém, aleluias. Você pode observar, se você é aqui da região, e já foi em alguns cultos aqui do lado, em algumas igrejas da região, você vai observar que qual é a diferença que Efraim tem das outras. A igreja Efraim crê nos dons? Crê. Mas qual é o principal dessa casa? A palavra. Porque se eu estou alimentado com a palavra, eu não vou me desviar. No dia mau eu vou ficar de pé. E quando eu tiver dúvida, a palavra vai me lembrar.
Porque eu quero dizer para você, a mingau te sustenta de pé durante 10 anos, 5 anos, um mês? Não. O que sustenta é o arroz e o feijão, é a palavra para a sua vida. Então aprenda, aqui é o lugar que você vai ser abastecido com a palavra. Pode observar, não sei quanto tempo você está aqui, muitas coisas você mudou, de repente você teve até medo de tomar uma atitude, eu vou tomar essa atitude, vai que eu vou na igreja, Deus usa lá o bispo, Deus usa o pastor, Deus usa alguém para falar o que está acontecendo. Por quê? Porque você sabe que o ambiente é temor, o ambiente é palavra, o ambiente é santidade. O ambiente é Deus nessa casa. Então eu declaro sobre a tua vida, assim vai ser na sua casa. Quando o diabo tentar entrar, ele vai ver que na sua casa tem a palavra que reina, não tem a loucura que reina. Quando você vê o diabo tentar entrar na tua vida financeira, ele vai ver que na tua vida tem a marca da palavra. E em todas as áreas vai assim acontecer. Você crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Fica de pé, que eu quero hoje fazer atos proféticos com você, através da palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer 4 atos proféticos com essa palavra que nós acabamos de ler. Nós vamos fazer primeiro profético para casamento. Segundo, para os filhos e os jovens. Mas isso aqui não tem, vai ter. Terceiro, declarações. Terceira declaração como igreja. E a quarta, como entendimento daquilo que será o nosso amanhã. Então vamos lá. Levante a sua mão. Você não é casado, quer casar, você repete essa palavra. Se você pertence a alguma família, que os teus pais não estão aqui, abençoe a vida deles também, em nome de Jesus. Fala assim: de hoje em diante, diante do Senhor, nós declaramos que a minha casa será sarada. Fala, minha família pode estar cansada, mas não fracassada. Eu declaro a palavra de Mateus 11, 28. Iremos até a Deus cansados e Ele nos tirará o cansaço. Porque a Bíblia declara: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e o Senhor aliviará. Eu declaro que os diálogos sadios que morreram voltarão a existir. Eu declaro que toda ferida causada por palavras, silêncios e atitudes não mais definirão o relacionamento da minha família. A palavra de Deus fala: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Então eu declaro que o amor será reconstruído com verdade, honra e tempo, e não com pressão. Eu declaro hoje: não vamos desistir da nossa casa, não vamos viver como estranhos. Deus ainda está no centro da história da minha família, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro sobre você, querido, se você ainda não sente força, não há problema. Deus começa onde você está. Aleluia. Se teve cansaço na família, Deus está começando do zero, mas haverá restauração em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim agora: hoje eu declaro, fala, sobre os jovens que virão para este lugar, jovens que não serão perdidos, não serão rebeldes, não serão um problema. Eu declaro a palavra de Jeremias 1:5: antes que foram formados, Deus já conhecia. Então eu profetizo e selo esta palavra. Aleluia. Mentes protegidas,
corações firmes e em identidade fortalecida será na vida dos jovens desta casa. Declaro que nenhuma confusão deste momento, deste tempo, desta geração roubará o destino que Deus plantou para esta visão, em nome de Jesus. Eu declaro na minha casa, aleluia, filhos fortes, aleluia, sobre influência da palavra, sabedoria dos céus e não das pressões desse mundo. Aleluia, as profundas feridas serão curadas em nome de Jesus. Eu declaro filhos com futuro, filhos com propósitos, jovens com futuro, jovens com propósitos. Nossos filhos pertencem a Deus, em nome de Jesus, aleluia. Oh, aleluia, eu declaro, mesmo nós não vendo, mesmo nós não observando, mesmo nós não enxergando, Deus está trabalhando em nome de Jesus, amém? Agora essa declaração é como igreja, aleluia, diga assim, como igreja Efraim, diga, declaro, aqui ninguém precisará fingir força. Aqui pessoas cansadas encontrarão descanso. Aqui as famílias encontrarão cura e serão cuidadas. Eu declaro a palavra de Salmo 92:13. Os que são plantados na casa florescerão. Nossa fé, diga, nossa fé não é pressão, é processo. Nosso Deus não desiste de pessoas. Nossa casa vai florescer em nome de Jesus. Aleluia, quem crê nisso diga amém, aleluia. Oh, aleluia, diga aleluia, aleluia. Eu declaro essa palavra. Fecha os teus olhos agora. Oh, não para, aleluia, de se esconder, irmão. Não para, aleluia, mas entenda que nesta casa há descanso para você em nome de Jesus. Se você está cansado da vida, eu declaro em nome de Jesus, você vai ter descanso. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Hoje Deus não te pede a decisão. Deus não está pedindo um posicionamento somente. Ele está dizendo, eu estou te oferecendo cuidado. Deixa Deus te cuidar. Deixa Deus cuidar da tua vida. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5:7. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele, aleluia, cuidará de ti. Receba hoje paz na tua vida, aleluia. Receba hoje direção de Deus para a tua vida. Receba força para continuar, diz o Senhor, aleluia. Oh, aqui não é somente a tua casa, mas é a casa de renovo, é a casa que vai te auxiliar a crescer em nome de Jesus. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja. Eu oro por esse bairro, eu oro pelas famílias que aqui estão, eu declaro todos esses pontos proféticos na vida deles, aleluia, aleluia, aleluia. Aqui será o lugar do cuidado, como sempre foi, aqui será o lugar de restauração para quem se abrir para ser restaurado. Eu declaro, Senhor, aleluia, alívio, eu declaro paz, eu declaro leveza, eu declaro perdão sobre eles, eu declaro o perdão do Senhor sobre eles, eu declaro a graça de Deus sobre eles. Oh, Satanás, você tem acusado por aquilo que você tem induzido eles muitas vezes cometerem, mas eu declaro que quando eles entrarem nesta casa, sentirão o amor e o perdão, aleluia, do sangue de Jesus sobre a vida deles. Eu declaro o perdão de pecados não só para os que estão aqui, não só para os que nos assistem e assistirão, mas eu declaro o perdão de pecados sobre o bairro. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu declaro um novo tempo, nova história, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós abençoamos esta casa, nós abençoamos os teus filhos e declaramos coragem, perseverança para conquistar com a tua presença, Senhor. Eu declaro, aleluia, que vão se cumprir as promessas e o teu milagre acontecerá em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor, amém? Intercessão pode voltar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe com esta palavra.
Glória a Deus. Irmãos, nós recebemos uma bênção no mês de janeiro. E qual é a bênção? Que não foi cobrado no mês de janeiro o IPTU. Mas os próximos meses, com certeza, chegará o valor. Tá? Então, não vamos cometer o jeitinho brasileiro de sempre. Deixar tudo para a última hora. Se você entrar no meu carro e abrir o porta-luva, você vai ver uma lista de metas diárias, semanais, quinzenais e mensais. Eu alcanço 100%? Às vezes não. Mas eu sei o que eu tenho. Eu tenho a autoridade dos números, dos compromissos que eu preciso cumprir do mês e até os que estão em aberto. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que nós temos uma meta. E a nossa meta é honrarmos a casa do Senhor, porque Ele tem nos honrado. Amém, irmãos? Não tem nos faltado nada. Então, o nosso aluguel, o IPTU, eles vencem todos os dias do mês 20. Então, esse mês é o mês mais curto, que tem 2 dias ou 3 a menos. Então, nós sabemos que o nosso Deus é fiel e vai nos abençoar. Deus só quer que você lance o pão, a semente sobre a terra e o pão sobre as águas. E Deus se encarrega de multiplicar. Posso ouvir amém? Vai multiplicar na igreja e vai multiplicar na tua vida também, em nome de Jesus. Então, pega, por favor, esse envelope. E guarda essa reflexão que eu vou falar para você. Você já teve aquela experiência de juntar 3, 4 amigos, né? E vamos fazer aqui um jantar. Né? E aí faz um jantar. Mas para fazer o jantar, se o anfitrião vai fazer sozinho, às vezes tem gente que tem condição. Ele faz, compra, se prepara e faz. Mas o legal é, a Raquel leva o feijão, o Daniel leva o arroz, a Letícia leva a maionese, o outro leva o suco, vai ter churrasco, o outro leva o pão, o outro faz o vinagrete, o outro não sei o quê, o outro leva a melancia para a sobremesa. E você reparou que quando acaba, o arroz você leva um prato feito? Você reparou que quando você vai no Natal, na casa da minha mãe é assim, tem 6 na mesa, ela faz comida para 30. Então, já viu aqueles vídeos da internet que o cara senta com a esposa e os filhos na beira do sofá e já está com a Tupperware pronta, porque esperando a sogra ou a mãe ligar para vir almoçar, porque já traz a mistura, a comida, a marmita da semana inteira. Isso só acontece na agregação para haver multiplicação. Se você entender isso, que uma semente, ela multiplica, nunca vai faltar coisa pequena e nem coisa grande na tua vida. Aprenda o poder